Tindo. Ok, muito boa noite, graça e paz. Estamos iniciando aqui mais uma terça-feira de estudo bíblico, onde temos a oportunidade de estudar o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro instigante, maravilhoso, um livro que foi escrito para nos trazer esperança. Quero deixar aqui o meu abraço para todos os que estão participando aqui no Google Meet, o Reginaldo, Elizabeth, Rosana, Vitória, Samara, a Anne, o Luiz, sua família deve estar por lá também, confirma aí, Luiz, no chat, não precisa falar, e Roberto, com a Evânia. Maravilha, né? Estamos juntos aqui, estudando a palavra. Além disso, estamos também juntos através do YouTube, onde alguns irmãos estão lá acompanhando. Esses não vão poder participar diretamente, mas podem também escrever suas mensagens aí pelo bate-papo, né, pelo chat. E eu quero incentivar você a participar durante todo o estudo, tá? Fique à vontade. Se for necessário, você pode interromper, né? Pode dizer, olha, eu queria falar uma coisa, quero perguntar, quero comentar, fique à vontade. E também pode mandar seus comentários e perguntas, né, por escrito, a gente também vai atender, né? E fazer responder aquilo que a gente puder, de acordo com as nossas limitações, né? É isso, vamos iniciar com uma oração. E eu vou pedir que a Elizabeth faça uma oração, iniciando esse estudo. Por favor, tia Betinha, vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né, de estudarmos a palavra dele. Oramos, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor, para conosco. Te damos graças, Senhor, porque tu tem nos abençoado, tu tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço por essa igreja, Senhor. Te agradeço porque nós sabemos que tu está presente aqui, Senhor. Ó, Senhor, ajuda-nos, Senhor, no estudo de hoje, a entender mais a tua palavra, a realmente, Senhor, praticar também, Senhor, porque muitas vezes nós ouvimos, mas não colocamos algumas coisas em prática. Mas, ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo. Você que está chegando agora aí pelo YouTube, um abraço para você. Vamos juntos. Quero atualizar vocês sobre como nós estamos, né, nesses dias com a igreja. Nós continuamos nos reunindo virtualmente, né, por conta das limitações de espaço que nós temos. O prédio está sendo preparado para entrega, para devolução ao proprietário. Estamos procurando um prédio para adquirirmos. E, enquanto isso, vamos procurar um lugar provisório para nos reunirmos enquanto adquirimos esse lugar definitivo. E vou dizer, não é tão fácil como às vezes a gente pensa, né? Mas nós vamos chegar lá, porque Deus é bom e Ele já tem preparado um lugar para nós. Ele já preparou, Ele já conhece. O negócio é a gente perguntar para Ele onde é e saber onde foi que Ele preparou esse lugar para nós, que a gente não encontrou ainda. Mas Ele vai tanto nos mostrar o local, como providenciar os recursos para isso. Eu sei que você já está preparado para participar, né, ativamente desse momento, né, com recursos, com força, com seus talentos, com tudo, porque nós estamos aqui para servir ao Senhor.
Que maravilha. Muito bem, Rosana, se não me engano, aqui já está apregoando um jejum, é isso mesmo? Eu estava vendo aqui, eu passou aqui, eu não vi, né? É isso, parece que já estava aqui convocando um jejum, maravilha, né? Vamos orar e jejuar, né, para que o Senhor faça isso. Muito bem, nós vamos... Ania, você está no hospital? Está em casa? No hospital, né? Então, hoje temos a oportunidade aqui, diretamente do Hospital Sopai, olha aí. Ah, tá aí. A Ania ainda está lá com o Gael, mas já tive notícia que ele está muito bem, graças a Deus, está só tomando a medicação, vai passar uns dias aí para terminar o tratamento, né? Até a gente questiona um pouco, mas fazer o quê, né? Se tem que fazer, vamos fazer. E que bom, viu? Que nem mesmo o hospital lhe tira aqui do estudo, viu, Anny? Maravilha. Fiquei feliz. Me diga só uma coisa, você vai ter que abrir 9 horas a sala lá também? Ou não tem hoje? Não, encerrou os 21 dias. Pronto, pois vamos trazer essa mulherada para cá, né? Para estudar o Apocalipse. Maravilha, beleza. Pois então vamos aqui, Apocalipse. Um abraço aí pro Gael, viu? Que ele fique bonzinho totalmente já. Em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 7. Olha ele aí, menino. Aí, o Gael aparecendo no YouTube aí para todo mundo. Olha, queria ter um cabelo assim. Muito bem. Rosana, eu vou pedir que você faça a leitura do capítulo 7 por inteiro, minha filha. Apocalipse, capítulo 7, do início ao fim. Por favor. Rosana está online aqui? Estou. Opa, ok. Posso começar? Pode sim. Depois disto, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra, da tribo de Naftali, 12.000, da tribo de Manassés, 12.000, da tribo de Simeão, 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre os rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro.
razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Amém. Texto maravilhoso, né, da palavra de Deus, um texto bem interessante, e muitas vezes com várias interpretações. E hoje eu quero trazer aqui para vocês não somente nosso posicionamento sobre o texto, mas vou trazer alguns posicionamentos de outros grupos religiosos, para que a gente saiba até o que os outros pensam sobre isso, né? Mesmo que nós não concordemos, mas a ideia é que você entenda as interpretações, mesmo que consideremos erradas, mas as interpretações de outros grupos, tá certo? Então vamos aqui contextualizar primeiro, né? Veja que a gente vinha estudando, a leitura, o texto de Apocalipse vinha falando dos 7 selos. E aí, quando chega no 6º selo, ele interrompe e entra aqui no capítulo 7 com esse texto, essa fala que nada tem a ver com os selos. Portanto, eu trouxe aqui um comentário retirado da Bíblia de Genebra, que diz assim: o anúncio do 7º selo é dramaticamente retardado. Né? Você vai aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí, né? Ele dá uma pausa, ele retarda o anúncio do 7º selo, enquanto os santos recebem a certeza e a segurança de que Deus os conhece e cuida deles em meio às calamidades que foram relatadas em Apocalipse 6. Eles estão selados contra o mal com uma marca de propriedade e proteção, e lhes é dado perfeito descanso no final. Essas promessas mantêm os santos ao longo da história da igreja. São as promessas de cuidado, assim como mantiveram as 7 igrejas lá no começo. Então, essa pausa aqui é necessária porque o bom pastor, ele sempre cuidando, né, das suas ovelhas, ele sempre está cuidando de nos trazer esperança. Ele jamais deixará que uma tribulação na nossa vida atualmente seja maior do que o que nós podemos suportar. E isso não vai mudar no período da sua volta, né? Quando ele continua cuidando das suas ovelhas. E quando a coisa esquenta muito, ele para tudo para que possa refrigerar a nossa alma e a gente possa então seguir. Gente, é tão interessante isso, né? Porque quando a gente está estudando o Apocalipse, e mais ainda nos capítulos que vão se seguir, né? A gente fica, assim, muito impactado com a gravidade dos fatos, né? Do fim, todas as pragas, todas as tribulações que virão, né, os acontecimentos no céu e na terra, né, tudo, céus e terras abalados, e a gente fica pensando assim, será que a gente vai estar aqui, e como é que a gente vai ficar? E como é que vai ficar a igreja, né? A gente fica naquela insegurança, e eu acho tão interessante que antes de começar tudo, né,
ali teve 6 selos, né? Mas antes de começar mesmo as coisas mais graves, o Senhor lembra, né, de que nem a terra, nem o mar, nem as árvores, quer dizer, os elementos da vida na terra, elas não vão ser danificadas, tocadas pelos anjos que estão encarregados de destruição, né? Até que sejam selados todos os servos do Senhor. Ou seja, até que o Senhor proteja, né? Proteja ali cada um dos seus servos, né? Para não serem... Né? É muito maravilhoso isso, esse cuidado de Deus e essa segurança que nós temos de que nada vai, como você disse, nada vai nos acontecer que não esteja dentro do propósito do Senhor. E que essa ira de Deus, a destruição não é sobre nós, né? Como a Bíblia diz, nós não somos destinados para a ira, né? Somos salvos da ira. Essa danificação que fala aqui, da terra, do mar, das árvores, o que seria assim? Porque Amém. eu acho que a gente pulou aqui o versículo. Eu acho que ele ainda vai chegar lá. Vou esperar. Qual, Betinha? Não é esse que eu estava falando, não? O 3? O 7,3? Porque ele ainda, sim, é esse mesmo. Né? Esse Pois é. É exatamente o que eu estava falando mesmo, né? Desse versículo, que Deus não vai deixar que seja... Você está perguntando o que é esse danificar? Danificação, porque não já está tudo danificado, é mais, é menos, né? Não, minha filha, nem começou ainda. Ninguém nem abriu ainda tem as trombetas, ainda tem as taças. Não estou entendendo. Não, eu estou falando porque ele fala do mar, né? Da terra. Sim. Danificar no sentido, como ele disse, causar dano, causar destruição. Certo? Vi outro anjo que subia do nascente, né? E dizia assim, que dizia aos 4 anjos, aqueles os quais foi dado fazer dano à terra e ao mar. Quer dizer, tem anjos que foram destinados pelo Senhor para causar dano na terra e no mar, né? Para danificar, para destruir, para destruição, né? Mas antes que esses anjos possam atuar, né? Antes que esses anjos possam fazer aquilo para o qual eles foram convocados a fazer, o Senhor vai selar todos os seus escolhidos para que não sejam tocados. Está entendendo? É isso mesmo. Essa terra e o mar se refere à terra e o mar mesmo, né? A destruição de coisas do planeta, né? Da criação. Porém, existe um limite. O Senhor não permite, você entenda aí, né? O Senhor não, ele manda, ele ordena que seja atingido, mas ele não permite que tudo seja destruído. No total. Isso, não, no total não. Até que chegue o tempo adequado. E o tempo adequado que ele coloca aqui é quando todos os santos estiverem selados, ou seja, conhecidos, né? Enquanto ainda houver um que o Senhor sabe que ainda vai se converter, que ainda vai se entregar ao Senhor Jesus, então ele vai dizer, espera aí, não vamos destruir, porque ainda tem gente para ser salva. É como alguém que está segurando ali o ônibus e diz, não sai enquanto ainda tem passageiro para chegar. Só sai quando estiver com a lotação completa. Aí você encerra. Então, existe
E anjos aqui que foram enviados para destruir, e um outro anjo que se levanta e diz, opa, lembre-se que tem um limite, por enquanto ainda não podemos destruir tudo. É isso. A Anne estava falando? Não. Não. Ok. Muito bem. Continuando, eu não sei se respondi, tia Betinha. Respondi. Continuando, ele diz o seguinte, versículo 4, né, que ouviu o número dos que foram selados, 144 mil. Esse negócio aqui é um número que dá confusão demais, né? Há muita confusão. 144 mil. Agora, eu quero, antes de ler todas as... e fazer os comentários, eu quero lembrar a você que o Apocalipse ele foi escrito com uma linguagem o quê? Simbólica. Então, ele foi escrito com linguagem simbólica. Você não deve entender ao pé da letra. Então, um dia não quer dizer que seja um dia. Nem sempre o mar, que aqui está colocado, vai significar como o mar, com água salgada. Às vezes o mar, ou os mares, principalmente, são as nações, né? Nem o chifre, nem sempre o chifre vai ser chifre. Então, tudo aqui tem uma linguagem figurada. Os 144 mil poderá ser, mas nós vamos um grupo Pai, tá travando. Né? Tá cortando bastante. Travando de todo? Eu acho que eu vou sair. Posso continuar? Parece que deu certo agora. Deu? Ok. Tá ok. Muito bem. Então, obrigado, Luiz. Um comentarista afirma que, de acordo com o capítulo 14... Luiz, você já pode desligar o microfone. Ok, obrigado. Que, de acordo com o capítulo 14, os 144 mil são homens e mulheres puros, cristãos que foram comprados para serem primícias de Deus e do Cordeiro. Isso é o comentarista, tá? Essa é uma referência utilizada para cerimônias que ocorriam no santuário terrestre. A festa das primícias era apresentada, ou na festa das primícias, era apresentada uma oferta especial, que era símbolo da safra daquele ano, onde dias mais tarde haveria uma colheita farta, e então os frutos dessa colheita eram apresentados a Deus. As características desses servos é a de obediência a Cristo e sua santificação. A sua religião é simplesmente fazer conforme manda a Bíblia, e seu relacionamento é simplesmente com Cristo. Então, nós vamos ver que esses 144 mil, eles acompanham o Cordeiro para onde ele vai. Muito bem. Então, dessa forma, como esse comentarista coloca, né, seria um grupo que seria chamado de as primícias, né? Seria como se fosse uma oferta de primícias da humanidade para o Senhor. Mas a gente precisa ter muito cuidado com essa interpretação, exatamente por conta
da linguagem figurada que o livro de Apocalipse utiliza. Então, é muito mais interessante nós entendermos de uma outra forma. Qual é a forma que nós preferimos entender? É que o equilíbrio dos números sugere que 12 é um número simbólico para a plenitude do povo de Deus. Então, 12, para nós entendemos assim, 12 é um número simbólico para a plenitude, para o povo de Deus completo. Você vê que o povo de Deus, Israel, tinha 12 tribos. O povo de Deus, igreja, tem 12 apóstolos. Então, o número 12 representa exatamente o número tanto de tribos como de tribos como de apóstolos. E esse número, né, ele vai representar o povo de Deus por completo. E como os irmãos estão colocando aqui, né, a Anne e a Samara, né, como você pode observar aqui no texto de Apocalipse, do versículo 5 até o versículo 8, ele vai dizendo de cada tribo 12 mil. Então são 12 mil de cada tribo. E são 12 tribos, então vai dar exatamente os 144 mil. Tá? Então, nós temos aqui que, se você observar, a tribo de Dan, ela não é citada entre essas tribos aqui. Possivelmente porque essa tribo estava associada com a idolatria, né? Houve muitos problemas de idolatria em Dan. Alguns pensam que o número 144 mil inclui apenas os crentes judeus, mas a expressão servos do nosso Deus, que está no versículo 3, deve incluir também os santos gentios, porque também são servos de Deus. Então, essa teoria cai por terra, né, de que todos os 144 mil seriam judeus, crentes. A posição equivalente de judeus e gentios na igreja e as promessas associadas somente com os 144 mil confirmam isso, né? Então, na igreja, tanto judeu como gentil têm a mesma posição. Ninguém é superior a ninguém, conforme nos ensina o apóstolo Paulo. Pode falar, Ângela. E a palavra diz que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles da fé, né? Não sei se está em Romanos que fala isso, são os da fé. Então, tanto vai entrar os judeus como os gentios, porque são pela fé. Exatamente. O próprio Jesus disse, né? O próprio Jesus disse isso. De acordo com os versículos de 1 a 8, os santos são individualmente conhecidos por Deus e nenhum dos santos escapa ao poder do Senhor. De acordo com os versículos 9 a 17, nenhum ser humano consegue contar o número dos santos. Então, está mais do que claro que existe um simbolismo muito grande aqui em torno dos 144 mil. Na verdade, eu prefiro acreditar que sejam todos os santos representados aqui. Todos aqueles que conhecem ao Senhor Jesus. Tá? Agora vamos... como a gente vai deixar gravado aqui, como não se torna um ensino público, ao invés de um ensino interno, como nós fizemos de outra vez, então eu quero deixar claro aqui que poderá haver algum engano aqui na nossa pesquisa sobre o posicionamento de outros grupos religiosos, tá?
Então, se eu disser aqui e alguém julgar que está errado, você pode deixar nos comentários aí. Não tem problema, a gente pode corrigir, né? Então, se você faz parte de outro grupo religioso e eu estou dizendo que você pensa isso, mas o seu grupo não pensa isso, né? Então, diz aí pra gente que a gente corrige, tá? Mas, assim, para os adventistas, a igreja adventista do sétimo dia, eles têm um pensamento um pouco diferente. Diz o seguinte, que o fato de Apocalipse 7, 1 a 8, mencionar o mesmo grupo de 144 mil como sendo formado de todas as tribos de Israel, no verso 4, isso tem levado alguns comentaristas a sugerir que esse grupo será formado por judeus literais, judeus mesmo, nada israelitas, em cumprimento a certas promessas do Antigo Testamento para com a nação de Israel. A gente sabe que as promessas do Senhor, elas não caem por terra. O sim e o amém. Né? Essa interpretação carece, no entanto, de base bíblica e de fundamentação histórica, né? Pois as tribos mencionadas em Apocalipse 7, de 1 a 8, nós acabamos de ler, não são exatamente as mesmas que aparecem na promessa de Ezequiel 48, 1 a 8, e de 23 a 29. Ou então lá em Gênesis. Por quê? Porque aqui você pode olhar que tem algumas tribos que não estão na mesma ordem, que não estão nem citadas lá, como por exemplo a tribo de José, que não é citada lá porque ela é dividida entre Efraim, né, e Manassés. Aqui ele cita como José. E aqui ele cita a tribo de Levi, que não teve terras lá também. Então, existe uma diferença, né, além de Dan, que já falei, que foi omitido. Né? Então, seria praticamente impossível reunir ainda hoje 12 mil pessoas de cada tribo de Israel, uma vez que tais distinções tribais desapareceram quase em sua totalidade. Né? Então, hoje você não tem. Se você perguntar a um judeu de qual tribo ele é, dificilmente ele vai saber, né, qual é a tribo dele. Devido à deportação compulsória, né, que aconteceu, a miscigenação das tribos do norte, né, que a gente vê lá em 2 Reis 17, e no Novo Testamento, a salvação em Cristo desfaz toda e qualquer distinção étnica. Diante disso, somos levados à conclusão de que os 144 mil serão formados pela última geração do povo remanescente de Deus, também chamado de Israel espiritual. Uma vez, isso é o pensamento adventista, né? Ele considera que os 144 mil são a última geração do povo de Deus, os últimos a serem salvos. Tá? Uma vez que as 12 tribos de Apocalipse 7 devem ser interpretadas simbolicamente, surge a indagação. Podemos entender o seu número como literal? Embora alguns comentaristas o façam, existe uma forte tendência de ver nessa multiplicação de 12 vezes 12 mil, que dá 144 mil, apenas um símbolo da totalidade de componentes da última geração dos salvos, que estão ou que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Né? Bom, essa questão de ser a última geração dos salvos é uma coisa que não vai fazer muita diferença para nós, né? Porque eles também, se fosse assim, eles também estariam representando a todo o povo de Deus. Mas, em alguns pontos, né, os irmãos adventistas aqui, eles terminam com algo maior do que, do que
144 mil. Se você ver a população ao longo da história, então esse aqui seria a elite da elite da elite, porque se a gente olhar para o texto mesmo de Apocalipse e a promessa de Deus para Abraão, ele disse, olha, a tua descendência, Abraão, será como a areia do mar. Se você conseguir contar quantos grãos de areia tem, então você vai saber qual é a sua descendência. Então, o povo de Deus, que se expandiu em Cristo muito mais, ele é a inclusão do reino de Deus. Então, 144 mil, isso aqui nos leva a crer que seja realmente um número altamente simbólico, que está dizendo o seguinte, olha, você está representado aqui. Você está representado no meio, em um desses 144 mil aqui, você está. É isso, né? Bom, já as testemunhas de Jeová, eles têm outro pensamento, né? Testemunho de Jeová acredita que somente 144 mil cristãos, homens e mulheres, foram ungidos por Deus para serem reis e sacerdotes no vindouro reinado de Cristo de 1000 anos. E eles se esforçam muito para serem, né? Eles desejam muito ser um desses 144 mil. É o ápice, né? De um cristão, né? Para eles. Esta contagem decrescente terá começado em 6 de Sivan e 33 em Jerusalém. Ou seja, nessa época lá no começo da história cristã, durante a festividade de Pentecostes. Em 36, com o invulgar batismo do centurião romano, Cornélio, que vocês conhecem a história na Bíblia, e sua família, aquele que ouviu, né, do apóstolo Paulo, né, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa, os gentios incircuncisos foram admitidos na igreja cristã. Acreditam os testemunhos de Jeová que os 144 mil são, na sua grande maioria, israelitas em sentido figurativo, por cristãos não judeus ou gentios, né? E são também chamados de o escravo fiel e discreto da parábola, o pequeno rebanho, os ungidos, o Israel de Deus, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Segundo no livro de Apocalipse, que eles chamam de Revelação, 7 e 9, além dos 144 mil selados para sobreviver à grande tribulação, existe uma grande multidão de todas as nações, que foi redimida pelo sangue de Cristo. Eles ministram nos pátios do templo de Deus figurativo. Estes últimos, se forem fiéis a Deus e a Cristo, receberão como recompensa a vida eterna para sempre num paraíso na terra. Então, vou trocar isso aqui em miúdos, tá? Trocando em miúdos. Pode falar. Não, é só porque é interessante, né? O 144 mil é literal, mas o israelita não é literal. Por quê? Que critério você usa para fazer isso? Pois é. Interessante, né? Aí são as interpretações. A religião, ela é terrível, né? Ela não consegue ser incoerente. Quando você bota uma pitada de humanidade nas coisas celestiais, aí já desonera o caldo. Então, veja bem, trocando em miúdos, seria de uma forma grosseira aqui, me desculpem os que fazem parte desse grupo, né? Mas de uma forma grosseira seria mais ou menos assim: 144 mil estão sendo ungidos para viverem com o Cordeiro no céu. Então, eles vão andar com Jesus. E só vai para o céu, mesmo o céu, morar no céu, esses 144 mil. E os outros, né, vão viver na terra, como era o projeto de
de Deus lá no Jardim do Éden, de colocar o homem na terra, santo, ele se espalhar, viver nessa terra, uma terra onde mana leite e mel, onde o leão não vai morder, né, onde nós vamos poder viver com os animais selvagens e toda a criação, então, tudo isso aí. Então, de fato, eu creio que que a Bíblia diz que nós viveremos nesta terra. Diz, olha, haverá um novo céu e uma nova terra, ou seja, essa terra será transformada, né, será destruída com fogo, uma destruição superficial, e o Senhor vai trazer uma nova criação para que nós, o seu povo, agora habitemos assim. Por que eu digo isso? Porque o projeto de Deus sempre foi esse, quando ele colocou o homem na terra. Então, quando ele diz assim, nós vamos morar no céu, é uma forma figurativa de dizer, nós vamos ao paraíso, né? Esse paraíso, realmente, a Bíblia nos mostra que é aqui, né? Só que um aqui diferente, não mais com esse mundo corrompido pelo pecado, com essa natureza, essa criação que geme e chora por conta do pecado e aguardando a manifestação dos santos. Então, tudo isso aqui será destruído e nós vamos receber um novo jardim, né? Um novo Éden, onde nós vamos viver neles. E haverá também a nova Jerusalém, que será a sede do comando central de Cristo, né? Do seu governo, né? Aqui na Terra. Tá? Então, essa parte de que vamos viver na Terra, eu considero que eles estão certos. Agora, essa parte de que tem 144 mil que estão sendo ungidos, selados, quer dizer, vão sendo descobertos aí pelo Espírito Santo, né? Aí já fica mais complicado a gente entender dessa forma. De qualquer maneira, sendo isso ou não, também não vai mudar em nada a nossa vida. É isso que eu quero que você entenda, que esses pensamentos mais minuciosos de cada religião ou de cada grupo religioso, isso não vai mudar o final da história. E qual é o final da história? É que existe um grupo de pessoas que creu em Jesus Cristo, um grupo de pessoas que nasceu de novo e que, sendo novas criaturas, fazem parte do reino do Senhor, que são comprados pelo sangue do Cordeiro. Esses vão viver eternamente com Deus. Se ele estabelecer a gente viver aqui na terra, viveremos na terra com ele. Se eu for... Não, pessoal, você entendeu errado, é aqui no céu. Ou melhor ainda, vamos morar no céu. Se ele quiser que a gente more em Júpiter, vai ser o melhor lugar do universo, vai ser Júpiter. Onde ele colocar a gente é o melhor lugar. Porque nós somos aqueles a quem ele salvou, por quem ele morreu. Muito bem. E existe um outro grupo de pessoas que rejeitaram a palavra, que rejeitaram ao Senhor Jesus e que, infelizmente, por conta disso, o seu destino é a perdição eterna. Então, entendendo esses dois grupos, e você estando no grupo dos cordeiros, tá tudo bem. O restante é detalhe que não vai fazer diferença na nossa vida. Amém, irmãos? Não sei se deu para compreender, eu vou parar aqui antes da gente ir para a conclusão, e eu queria saber se você entendeu, se tem alguma pergunta sobre isso. Ei, pastor. Aqui no YouTube tem. A Elizabeth primeiro. Essa última frase sua aí, só faltou você dizer, o importante é que quando fizer chamada, estaremos lá. Lá estarei. Amém. É exatamente isso. O importante é você entrar. Depois de você entrar, você pergunta onde é seu assento. Pois não, a Vitória vai ler as perguntas do YouTube, eu não vi ainda, mas eu acho que seria importante, porque como foi muito longo e várias posições, a gente fica assim, meio lá, meio cá. Eu queria que você enfatizasse
a posição que nós cremos, todo, que são 144 mil, né? Para que ficasse bem claro, assim, para as pessoas, para mora na terra, mora no céu, mora... Muito bem. Enfim, Então, o que é que nós podemos concluir, assim, como sendo seguro da gente crer? Pronto. O que é seguro? O que a Bíblia deixa claro? É que os 144 mil são uma forma simbólica de representar todo o povo de Deus. E estes 144 mil, que representa todas as tribos, de todas as nações, de todos os povos, e eles viverão com o Senhor. É isto. Se o Senhor eu não tiro a possibilidade, uma possibilidade que não está clara aqui, como alguns acham, de que ao chegar lá o Senhor diga assim, olha, eu quero ter um grupo aqui mais perto de mim. Ele não tinha entre os discípulos 3 que andavam mais perto, que subiam no monte, mas ele pode muito bem dizer, olha, eu quero. Pode até ser que não seja para o resto da vida, só aqueles que tenham sempre turnos, como era no templo, por exemplo, no templo em Jerusalém existiam turnos, né, de adoração. Então, ele pode dizer, olha, você vai passar aqui que 1000 anos, depois você dá a vaga para outra pessoa, tá certo? E você vai estar adorando ali. Pode ser, mas a nossa posição isso não vai fazer diferença para nós, tá? Porque o que vai fazer diferença mesmo são os dois caminhos. É você ir para o céu ou para o inferno. Aí isso faz diferença. Isso aqui, esse outro não. Então, se você quer entender qual é a posição da Renovo, a posição da Renovo isso é um número simbólico que representa todo o povo de Deus e que vai viver com o Cordeiro, vai viver próximo dele. Todos nós vamos estar próximos dele. Ninguém, né? Porque a nossa ligação não será mais no espaço e tempo. Não vai haver isso. Então, nós vamos ter uma ligação onde a gente estiver, nós vamos estar conectados o tempo todo com ele. Né? Então, esse é o nosso posicionamento. Não sei se agora eu fui claro. Ok. Então, vamos às perguntas do YouTube. Vai lá, Vitória. Só um instante. Então, antes de você partir para a próxima pergunta, nós vamos ainda estudar, viu, Rovanês e todos os irmãos, ainda vamos estudar sobre o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Nós vamos ter uma lição só sobre isso, né? Mostrando as posições também das várias igrejas e dizendo qual é a nossa. Então, aguarde, vai mais para frente, né? O primeiro Pai, tá travando de novo. Aí, Na verdade, parou. Todos vocês aí, porque as pessoas que não estão aqui em casa, está travando para vocês aqui no Meet?
Também. Aqui também. Lá para a Anne está mudo. Reginaldo, está travando? Também está travando. Tá travando aqui também, pastor Dite. Então, o problema é aqui. Então, tudo bem, está confirmado. Só a voz. Desde quando? Muito bem, ok. Então, vou repetir tudo. Nós vamos ter, viu, Rovanês? Nós vamos ter um momento para estudar sobre milenismo, amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, etc. E sobre os mártires, a igreja sempre teve mártires, desde Estevão. Então, são muitos mártires, são muito mais do que 144 mil mártires na história da igreja. Muitos foram mortos de forma coletiva, né? Em multidões foram mortas por causa do evangelho. Então, também fica difícil limitar 144 mil. Parece um número grande, mas não é. 144 mil é um número pequeno em relação à igreja ao longo de 2000 anos e ao povo de Deus ao longo de toda a história, né? Então, não dá para ser esse número, pelo menos esse número fechado, tá? Então, de qualquer maneira, se torna um número simbólico. Muito bem, tem mais alguma pergunta, Vitória? Ok, legal, muito bom, continuem participando. Se tiver alguma dúvida, se eu não tiver explicado bem, porque aqui em Apocalipse, quando eu digo assim, pode fazer pergunta, eu digo porque eu tenho que dizer, mas que dá um frio na espinha quando eu digo isso, porque aí, quando vem a pergunta, né, a gente fica com medo. Fala, Luiz. Se a gente for pensar, né? Se eu não tiver explicado bem, porque aqui em Apocalipse, quando eu digo assim, pode fazer pergunta, eu digo porque eu tenho que dizer, mas que dá um frio na espinha quando eu digo isso, porque aí, quando vem a pergunta... Tem o meu áudio chegando, eu estou falando comigo mesmo. No deserto. Da Bíblia fala que era 600 mil homens lá com Moisés, né? Imagina, né? 44 mil fica um número pequeno. Tem muita gente, é um número muito pequeno, né? 144 mil não dá nem Sobral. É pouca gente. Sim, eu acho assim que, na minha impressão, fica muito claro que esse 144 mil, né, é realmente um número simbólico, é um quadrado perfeito, né? 12 vezes 12, né? É a mesma coisa que a gente viu lá dos 24, acho que anciãos, né? Que lá ainda era uma soma, né? Ainda era bem menos. Esse é uma multiplicação, é um produto, né? Como se fosse assim, uma medida, né? De um quadrado mesmo, 12 por 12, né? Então, assim, retrata bem tanto o Israel das tribos, o Israel da aliança, né? O povo de Israel, que é o povo da aliança, como retrata a igreja, os 12 apóstolos também representados. Então, assim, a totalidade da igreja, de todos os tempos. Eu vejo, assim, a totalidade daqueles que creem no Senhor, que são os filhos da promessa, né, de Deus. Isso. A geração de Abraão, as famílias, aquilo que Deus falou para Abraão, que pediu para Abraão olhar para as estrelas e disse, olha para as estrelas do céu e vê se tu consegue contar. É assim que vai ser a tua descendência. Olha as areias do mar. Consegue contar os grãos de areia? Não. Pois assim vai ser a tua descendência. É incontável. Tanto que no seguinte aqui, nos versículos seguintes, ele diz, eu vi uma grande... João teve toda essa contagem, aí João olha e diz que viu uma grande multidão que ninguém podia enumerar. O ser humano não consegue enumerar. Nós não conseguimos contar
contabilizar o número dos escolhidos. Mas Deus, que é o Senhor, conhece eles o número completo de quantos vão ser salvos. Então, é por isso que eu acho que é um número tão assim, significativo e simbólico, porque ele representa uma conta que Deus tem, que ele sabe quantos são, mas que para nós é incontável. Muito bem. Então, não sabemos o limite, mas ele existe, né? Não sabemos quantos são, mas Deus sabe. Muito bem, quero encerrar aqui com 4 conclusões. E aí, 4 conclusões. Muito bem, claro. Nessas, eu acho que se você quiser desligar o telefone, obrigado. O pastor Roberto disse que só sabe que está dentro. E eu também. O negócio é esse, meu irmão. É estar dentro, é estar lá, né? Então vamos lá. 4 conclusões aqui. Primeira conclusão. A enumeração das tribos, uma por uma, serve para destacar a completude do número dos santos de Deus, os quais, ou dos quais, ele cuidará nos juízos por vir. Então, o que você tem que entender aqui? Primeiro, é o povo de Deus por completo, sendo cuidado por completo por um Deus completo. Então, o que ele está mostrando aqui é você, que faz parte do povo de Deus, você está sendo cuidado pelo Senhor, pelo bom pastor. Ele não deixa de cuidar de você e ele vai cuidar de você até o fim. E não só de você, mas de todas as suas ovelhas, de todos os filhos dele. Segunda conclusão. Segundo, apesar de a Bíblia afirmar que nós receberemos galardões conforme as nossas obras, você sabe disso, né? E a salvação não é pelas obras, mas existem galardões, né, presentes, que será de acordo com aquilo que você fez, que é aquilo que você não fez. Não há evidência, mesmo havendo esses galardões, não há evidência clara da criação de um grupo separado por Deus para estar mais perto dele. Um grupo de elite. Não existe clareza que eu diga assim, está aqui, a Bíblia diz isso. Não tem. Então, é uma imaginação. E eu não posso criar uma doutrina em cima da minha imaginação. Há muito mais evidências para nós acreditarmos no contrário. Ou seja, de que todos nós estaremos lá e que esses 144 mil, esse número aqui representa todos nós. Terceiro, a Bíblia está muito mais interessada em promover a esperança do povo de Deus, em aumentar a esperança do seu coração. A Bíblia está muito mais preocupada ou cuidando de que você tenha mais esperança, tenha a sua esperança fortalecida diante das tribulações, do que em determinar um grupo separado da igreja. Sabe, se você olhar aqui, que o livro de Apocalipse foi escrito para dar esperança à igreja, você vai entender que isso aqui, já pensou, você saber que existe um grupo de elite, e você não sabe se você faz parte ou não, isso não gera esperança nenhuma. Não ajuda. Então, o livro foi escrito para nos trazer esperança, para fortalecer o povo de Deus. Então, é muito mais lógico compreender que o Senhor está falando aqui. Você, como disse o pastor Alberto, você está dentro. Eu estou falando aqui com todos os que creram, e todos os que creram estão dentro e vão viver comigo eternamente.
é para isso que Apocalipse foi escrito. E aí, essa discussão aqui dos 144 mil é semelhante, para nós, é semelhante àquela afirmação ao que vencer. Lembra das cartas às igrejas? Sempre ele terminava, ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Ao que vencer, farei isso, assim. Então, essa expressão, ao que vencer, deu origem a uma doutrina chamada a doutrina dos vencedores, que seria uma classe especial de cristãos. Mas nós sabemos que todos que forem salvos são vencedores. Não é não? Então, são formas, às vezes, de entender que mais que vencedores em Cristo, né? Ele diz isso. Então, são formas, muitas vezes, que os irmãos entendem e aí acham que descobriram uma coisa muito interessante e aí começam a ensinar como se fosse uma verdade plena e acabada, e eles encontram a lógica, e todo mundo encontra alguma lógica na Bíblia, e aí começam a ensinar isso aqui como se fosse uma verdade que, puxa, agora eu descobri a pólvora. Então, muito cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado, porque isso muitas vezes desvia a nossa atenção da verdadeira necessidade da igreja, que é de arrependimento, de vida com Deus, de esperança na vida futura com Cristo, no céu ou na terra, onde ele estiver, ele disse, vocês vão estar também. É isso que nós precisamos. Medíocre mesmo, tá bonzinho. Eu estou salvo, né? Estou salvo nesse nível aqui, não vou conseguir alcançar esse outro nível, que é pelas obras, ninguém vai alcançar mesmo. Então, me deixa aqui quieto no meu canto, é importante ir para o céu. Então, é exatamente isso. Eu ouvi um irmão dizer isso, né? Não, eu já sei que eu não consigo. Já sei que eu não consigo, não sou desses vencedores, então... E também já sei que eu estou salvo, então eu vou ficar aqui nesse meio, né? Esse meio termo aqui. Então, realmente, é preciso ter cuidado, né? Quando a gente tenta colocar uma doutrina que... Ainda está ligado o seu microfone. Uma doutrina que a gente não tem cabimento, assim, de repente surge, depois de milhares de anos, de tanta gente estudando a Bíblia, aí surge alguém que diz assim, puxa, eu descobri agora isso aqui que vocês nunca tinham visto. Ninguém tinha visto. Muito cuidado com quem fala assim. Fale, Luiz. Luiz, está muito baixo. Tá bom? Tá ouvindo? Fale, meu irmão. Melhorou? Sim. Tá ouvindo? Fale, meu irmão. Tô falando. Ó, é engraçado que algumas doutrinas, eles estudam o livro de Apocalipse e tocam o terror contra os cristãos, né? Que se é um livro de revelação, aí os cristãos ficam, não, ninguém nem... Apocalipse dá é medo ler. É medo de quê? Se é a revelação para nós, né? Aí toca o terror, né? Tem cristão que tem medo do Apocalipse. É verdade. Você agora falou uma coisa, foi essencial, né? Nós não temos que ter medo do Apocalipse, porque ele está falando para nós. E eu acho engraçado o pessoal ter medo do Apocalipse e assistir aqueles filmes de terror, de suspense. Eu tenho medo daquilo, né? Deus me defenda, né? Então, quero não. Aqui nós estamos do lado. Aqui quem é para ter medo do Apocalipse é quem está perdido, é quem não conhece a Jesus. Porque aí sim é para ter medo e transformar esse medo em arrependimento, correr para Jesus e ser transformado por ele. Amém, meus irmãos? Tem mais alguma pergunta? Aí no YouTube não, né, Vitória? Estou vendo aí que você disse que não. Ok. Muito bem. Eu vou pedir que o pastor Roberto entre para fazer uma oração final. Amém.
Amém. Pode orar, meu irmão, pode encerrar. Senhor querido, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que poucos têm, Senhor, de conhecer, meditar, Senhor, Senhor, receber no coração a tua palavra. Senhor, muito obrigado porque nós nos sentimos privilegiados, porque o Senhor tem acrescentado. Nós não podemos dizer que não temos recebido alimento. Temos sim recebido diariamente esse alimento que nos fortalece, que nos anima, que solidifica a nossa fé. Por isso, Senhor, nós te louvamos e agradecemos por cada irmão que participou dessa reunião, que ouviu, que guardou no coração, que está meditando, que está buscando, que está pesquisando. Porque, Senhor querido, nós estamos aqui para aprender mesmo, para crescer e para que a gente possa, Senhor, ter convicção, ter fundamentos, ser nossa fé firmada, Senhor, na tua palavra. Obrigado pela vida dos nossos pastores que têm dedicado, Senhor, o tempo em estudo, porque a gente sabe que não se resume só a este momento, gasta-se tempo em estudo, em busca, em pesquisa, Senhor, para nos trazer o melhor. Muito obrigado, Pai, que a tua bênção seja abundantemente na vida de cada um dos teus filhos, para o louvor e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e não se esqueça, o importante é você nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e aquele que não nascer da água e do Espírito não entrará no reino dos céus. Então, é nascer de novo. O resto, meu irmão, é consequência. Amém. Um forte abraço. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu restante de noite, a sua semana. Amanhã temos Conexão Renovo ao meio-dia e temos os pequenos grupos. Mais uma vez, quero incentivar você a participar dos pequenos grupos e a liderar um pequeno grupo. Nós temos espaço para você servir ao Senhor, para você crescer, para você ensinar, para você aprender. E nós queremos que cada um dos membros da nossa igreja seja ativo, plenamente ativo diante do Senhor e servindo ao Cordeiro e servindo também à noiva do Cordeiro. É isso. Uma boa noite, forte abraço e até amanhã. Tchau, tchau.